casa. E glória a Deus. Muito boa noite aos amigos de casa que estão nos assistindo, nos ouvindo. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos aqui na Igreja da Graça aqui de Ribeirão das Neves, a igreja mais linda do mundo. Amém, Jesus? E essa mensagem que nós vamos ouvir vai fazer uma revolução na nossa vida. O tema da mensagem, se você puder anotar o tema da mensagem, era bom você anotar, para você não esquecer. Quem tem hábito de anotar, anote. O tema da mensagem é: não deixe de ser de Deus. Repita comigo: não deixe de ser de Deus. Repita mais uma vez, é para você memorizar: não deixe de ser de Deus. Por que que essa mensagem ela vai ser pregada hoje? Porque existem pessoas, irmãos, que ela é de Deus, depende da circunstância. Se estiver tudo bem, se estiver com saúde, se ela pedir, ela receber, se ela bater, a porta abrir, se ela estiver feliz, se tiver tudo às mil maravilhas na vida dela, ela é de Deus. Mas se algumas coisas não estiverem correndo do jeito que ela acha que deveria correr, ela deixa de ser de Deus. Você deve saber que entrou aí a pandemia, começou no mês de março. E vocês repararam o seguinte: a nossa igreja aqui teve assim poucos membros que depois que começou a pandemia não vieram mais à igreja. Teve o início e tudo, que alguns irmãos tinham dificuldade de vir, alguns ficaram com medo de sair, um ou outro aí não voltou para a igreja. Mas a nossa igreja aqui Ribeirão das Neves, Avenida da Jubeline, a maioria do povo da nossa igreja permaneceu. Diga glória a Deus. A maioria permaneceu. Mas tem igrejas aí que às vezes você vai conversar, pastor conversa muito com o pastor, e às vezes você vai conversar com alguém, o irmão: como é que está aí a sua igreja? E os membros, como é que está? E a pandemia atrapalhou a sua igreja? Como é que está o quadro dos membros, dos obreiros? E alguns pastores dizem: olha, voltou 40% dos membros. Aí você pergunta: mas e os outros 60%? Onde é que eles estão? Eles pegaram Covid e morreram? Não, eles continuam vivos. Mas muitos desanimaram na fé, muitos desistiram, muitos voltaram para o mundo, muitos não querem saber de nada. Um dia desse aí eu liguei para o irmão da igreja aqui, mandei uma mensagem para ele no WhatsApp: ô meu querido, tudo bem? Quanto tempo eu não lhe vejo? Já fazem 6 meses que eu não te vejo. Como é que o senhor está? Tudo bem? Ô pastor, tudo bem. Eu não vi o senhor mais na igreja. Está tudo bem? O senhor mudou de igreja e não me avisou? Alguma coisa? Não, pastor, mudei de igreja não. Eu tô em casa. Mas eu falei assim: mas o senhor não vai vir na igreja? Voltou a ter os cultos. Não, pastor, é porque a pandemia, o senhor sabe que a pandemia aqui em Ribeirão das Neves está assim muito perigosa, né? O senhor está sabendo? Eu falei: tô. Lá em casa tem 2 televisões bem grandona e eu assisto as notícias. Na igreja também tem, a igreja tem 3 televisões e eu assisto toda a notícia. Eu tenho telefone celular, me ajuda aí. Eu tenho telefone celular, eu tenho internet, eu tenho todas as informações. Mas a pandemia, queridão, não está só aqui em Ribeirão das Neves não. Está no mundo inteiro, tá ou não está? No mundo inteiro. Mas eu fiz uma pergunta para ele, eu falei assim: ou das duas uma, ou domingo que vem ele vem na igreja, me ajuda aí, irmão, ou domingo que vem ele vem na igreja, ou domingo que vem ele não vem mais na igreja. Quer dizer, já não estava vindo, né? Aí eu falei assim: viu, você foi no supermercado esse mês fazer compra? Aí ele disse assim: o que ele disse, irmão Zé Carlos? Foi ou não foi? Foi, ele foi no banco, no supermercado. Me ajuda aí, por favor. Eu pedi 3 vezes o obreiro me ajudar. Ajuda lá, por favor. Você foi ao supermercado? Fui. Você foi no banco pagar suas contas? Fui. Você foi em tal lugar? Fui. Eu falei: esses lugares aí não é perigoso ir não? Eu falei: e na igreja, será que é mais perigoso do que você ter ido no banco, você ter ido no supermercado? Eu falei: você pega ônibus quando você vai trabalhar? Ele disse: eu pego. Eu falei: legal, porque o ônibus, as pessoas vão todas aglomeradas, vão ou não vão?
tem distanciamento social dentro do ônibus? Você chega lá, tem uma fita métrica assim, ó, 2 metros de distância. O banco assim, você senta no banco e tem um banco com X, não sente aqui. Tem uma fileira pulando 2 metros, igual na igreja, que aqui você está distanciado 2 metros do irmão. Mede aí com a fita métrica, da tua cabeça para a cabeça dele, vai dar 2 metros aí de distância, e está um longe do outro aí também, a mesma distância aí. Mas no ônibus tem isso? Você entra no ônibus, aí o pessoal está tudo de pé lá quando está lotado, e tem uma fita métrica assim, 2 metros, tem? Aí eu falei aí, assim a ele, você pegou ônibus esses dias? Aí ele disse assim, peguei. E eu falei, ué, será que o ônibus é menos perigoso do que ir na igreja? Eu falei, meu querido, você não pode deixar de ser de Deus por causa da pandemia. Você tem que congregar, a Bíblia fala para a gente congregar. Domingo eu te aguardo na igreja. Mas ele não me deu o quê, meus irmãos? Ouvidos. Eu falei, ou agora vai, ou vai o negócio. E não foi não. E ele não quis ouvir. Mas a minha parte como pastor eu fiz. Por isso essa mensagem aqui, irmãos, repete comigo aí. Eu não posso deixar de ser de Deus. Diga para o irmão, você não pode deixar de ser de Deus. Vamos ler aqui Evangelho de Lucas 1:5. Eu sou meio chato na hora da mensagem, vocês não ficam bravos comigo não, que eu quero toda a sua atenção. Se tiver alguém conversando, indo para lá e para cá, tira a minha atenção. Aí o que eu estou falando aqui, eu não consigo sintonizar e prestar atenção, eu preciso de toda a atenção necessária. Amém, Jesus? Eu quero que quando terminar a reunião, alguém, por que o pastor pregou? Pregou tal, eu entendi tudo, é minha obrigação te ensinar a palavra de Deus. Lucas capítulo 1, versículo de número 5 diz assim, ó: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aí o versículo 7, lê devagarinho com atenção ele. E não tinham filhos, porque Isabel, sua mulher, era estéril, e ambos eram avançados em idade. Irmão, o Zacarias era já um vozinho, a esposa dele uma vozinha. Quando as pessoas, eu já tenho alguns cabelos brancos, de longe você não vê, mas eu tenho uma meia dúzia aí de 30 pelo menos aí, e aí você sabe que com o tempo o cabelo das pessoas vai mudando de cor, muda ou não muda? Aquela coluna que era retinha, aquele rapaz que ficava retinho, com o tempo a coluna vai tomando uma outra forma. A barriga que era tanquinho sem roupa, agora fica tanquinho com roupa, vai inchando a barriga. Aquele vigor físico que a pessoa tinha na juventude, ele vai perdendo, aquela disposição, com o tempo ele vai perdendo. O Zacarias, irmãos, ele era um homem de Deus, a mulher dele uma mulher de Deus, e ele estava servindo a Deus, e ele não desistiu de servir a Deus. Tem muitas pessoas que algumas coisas assim que ela quer, de bênção, de milagre, de resposta, não acontece, e com o tempo ela vai esmorecendo, e ela vai deixando de ser de Deus. O último sintoma, que é o visível, quando uma pessoa ela deixa de ser de Deus, o último sintoma, que é o visível para todos, é quando você não vê mais a pessoa na igreja. Você fala, ó, aquele irmão lá não está vindo na igreja mais. Ele sempre sentava naquela cadeira ali, todo dia, sentava ele e a mulher dele naquela cadeira, e sentava o filho ali, eu não sei quem ali, e ele era assim, ele era desse jeito. Nunca mais eu vi esse irmão na igreja. O último sintoma que você percebe, que é visível, de uma pessoa quando ela vai se afastar de Deus, é que você não vê mais ela congregando na igreja. Fisicamente ela não vem mais, mas espiritualmente ela já estava longe de Deus há quanto tempo? Há muito tempo. Ela já vinha caindo há muito tempo, até o tempo que você não viu mais ela na igreja. Esse foi o sintoma visível, o último sintoma visível. O Zacarias, irmão, ele era um sacerdote, e o sacerdote, esse nome sacerdote significa sacrificador, aquele que pegava o problema das pessoas, o pecado das pessoas, e apresentava a Deus.
Ele fazia sacrifícios. O sacerdote era um servo de Deus que fazia sacrifício. Ele oferecia a vida dele no ministério. Ele se consagrava para servir a Deus. Tudo que ele fazia era para fazer o quê? Servir a Deus. A mulher dele, irmão, sempre estava acompanhando ele nas coisas de Deus. Ele estava lá no ofício dele e ela sempre juntinho lá, no cantinho, espiando, vendo o marido fazer as coisas da igreja, vendo lá a obra que ele fazia, as coisas que ele fazia no templo. E a mulher dele tinha um sonho, ela queria ser mãe. Ele, Zacarias, com certeza queria ser pai. Ele viu os vizinhos deles, o colega de ministério, os outros sacerdotes que tinham filhos, um tinha 12. Você sabe que as famílias mais antigas eram mais numerosas, era ou não era? Muito mais numerosa. Hoje em dia as famílias são econômicas, um filho, 2, tem gente que nem casa, diz que não quer casar, outro casa, diz que não vai ter filhos. Hoje as famílias são econômicas, mas no tempo da nossa avó, da nossa bisavó, minha avó parece que teve 12 filhos, a mãe dela acho que teve uns 18, a não sei quem lá deve ter uns 20. Quantos filhos a mãe do senhor teve? Misericórdia, 14, amém Jesus? 14 filhos, com ele mais 13, quer dizer, as famílias eram bem numerosas. Agora você imagina, naquele tempo lá, volta 2000 anos atrás, uma mulher que não podia ser mãe, era olhada assim meio que de lado pela sociedade, e dizia, deve ter alguma coisa errada na vida dessa mulher, essa mulher não tem a bênção de Deus, ela não pode ser mãe. A prosperidade nesse tempo aqui, não era medida no carro que você usa, por exemplo hoje, trazendo para o dia de hoje, alguém mede a prosperidade dos outros pelo carro que dirige, pela casa que mora, pela roupa que veste, pela conta bancária. Naquele tempo a prosperidade de um homem, de uma família, era medida pela sua família, a quantidade de filhos que ele tinha, a saúde que ele tinha, a propriedade que ele tinha, as coisas que eram visíveis. E tinha uma bênção aí que faltava na vida do Zacarias, que era ser pai. Ele não tinha filhos e não podia ter por 2 razões. A primeira é que o tempo já tinha passado, ele já era velho. E a segunda razão, que era a principal, é que a mulher dele era estéril, ela nunca poderia ter filhos. Mas essa ausência dessa bênção em que eles precisavam, não impediu eles de ser de Deus. Tem gente, irmão, que deixa de ser de Deus porque aconteceu alguma decepção amorosa. Tem gente que deixa de ser de Deus por causa de um problema financeiro. Tem gente que deixa de ser de Deus por causa do irmão da igreja. O irmão falou mal de mim. Não sei quem falou isso, não sei quem fez aquilo, aconteceu assim, aconteceu dessa maneira. E a pessoa deixa de ser de Deus por causa de outra pessoa. Você não deve deixar de ser de Deus, você tem que continuar sendo de Deus. Diga glória a Deus. Aí diz aqui, o versículo de número 6, leia aí. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Irmão, ser justo diante dos homens é fácil. Você vem aqui na igreja, por exemplo, aí você me vê aqui, todo bonitinho, gravatinha, cabelo espetado. Mas quando é que eu mostro que eu sou de Deus? É no dia a dia. Quando eu estou lá no supermercado, eu vou fazer uma compra, e a moça do caixa, já aconteceu isso comigo, não foi uma vez nem 2 não, e as pessoas ficam até impressionadas. Tem gente que perde a bênção por causa de R$3, R$5. Você faz uma compra de R$80, aí você dá uma nota de 100. Você faz uma compra de 80, você dá uma nota de 100. Quanto é que você tem que ganhar de troco? Você faz uma compra de R$80, consumiu 80, aí você dá uma nota de 100, quanto é que tem que vir de troco? Aí você vai lá, faz sua compra, tal, embala tudo, dá os R$100 para ela cobrar 80. Ela volta para você um troco diferente dos 20, ela te volta 70. Negoção, hein? Você devia 80, deu 100, estava esperando 20. Mas a moça, na hora de mexer lá o troco, pega uma nota errada, pensou em alguma coisa, distraiu com outra coisa lá, em vez dela dar o 20, ela dá 70. Aí você, que bênção, estava orando a Jesus por uma bênção, que maravilha. O supermercado é rico, você vai fazer falta não? Vai sim,
Porque na hora que fecha o caixa, o dinheiro que faltar, a moça vai ter que repor, vai ser descontado do salário dela. Quando sobra dinheiro, ela não ganha nada. Mas quando falta, ela vai ter que pagar do bolso dela, descontado do salário dela. Aí a pessoa, que benção, hein? 50 a mais aqui, oh maravilha. Você mostra que é de Deus nas pequenas coisas. É naquele troco. Já aconteceu algumas vezes, a pessoa me dá troco. Aí eu disse, moça, está errado isso aqui. Era para você cobrar tanto, você tinha que me dar R$2 de troco, não é 25. Ela olha, tem pessoa que olha assim para a gente com a cara de espanto. Nossa, ele é honesto. Eu falei, o que é seu e o que é meu, não quero um centavo. Se não for meu, eu não quero. Toma aqui, Deus abençoe, isso aqui é teu. Muito obrigado, moço, pela honestidade. Tá difícil ver pessoa assim, achou uma pelo menos, sou eu, prazer em conhecer. Você mostra que é de Deus, irmão, em algumas situações que ninguém está vendo você. O Zacarias e a mulher dele eram justos e irrepreensíveis em todos os mandamentos, não perante os homens, porque ser justo diante do homem é fácil. Nós temos que ser justos diante de quem? De Deus. Aí que é o negócio que está. Aí é que mora o local da bênção aí. É naquelas situações que você tem que agir de uma maneira, mas a sua carne diz de outra. Aí você age segundo a palavra de Deus. Você está sendo justo perante quem? Deus. Eles eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos, não era em dois não. Em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Isso não frustrou eles, irmãos, de servir a Deus. Nós não vamos mais servir a Deus não, que a gente está lá na igreja servindo a Deus, fazendo as coisas de Deus, e Deus não realiza o nosso sonho. Eles não serviam a Deus por aquilo que Deus dava para eles, mas eles serviam a Deus porque Deus é Deus, independente do que eles estavam recebendo ou não recebendo. Eles continuaram servindo a Deus. Irmão, tem pessoas que ela fica escolhendo as condições. Eu vou servir a Deus se Ele me der esse carro. Eu sirvo a Deus se Ele abrir para mim essa porta de emprego aqui. Eu sirvo a Deus se eu conseguir casar com essa pessoa. Eu sirvo a Deus se isso, eu sirvo a Deus se aquilo. Tudo errado. Nós temos que servir a Deus incondicionalmente, de você receber A, B ou C. Ele é Deus e Ele deve ser adorado. Diga glória a Deus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele criou tudo, inclusive você. O mínimo que você pode fazer para retribuir tudo isso é servir Ele e obedecer a palavra dEle. Eles estavam lá dia após dia, servindo a Deus. Chegou o dia do pagamento. Irmão, tem coisa que demora para vir? Tem coisa que demora para vir. Mas quando vem assim com um bônus, vem recheada de coisa boa. Tem coisa que demora. Deus, Ele não erra. Diga comigo, Deus não erra. Deus não erra. Deus, quando começou assim a mostrar alguma coisa para Moisés. Moisés era ainda um jovem. Ele tinha 40 anos de idade. Eu tenho 40 anos. Moisés era jovem, 40 anos. Deus começou a mostrar alguma coisa para Moisés. Aí Moisés não entendeu bem o plano de Deus. Passou muitos anos. Aí Moisés já tinha 80, irmão. Estava aparentemente aos nossos olhos velho. Aí o Moisés está lá cuidando dos animais. Do sogro, não era dele, era do sogro. O sogro devia ser bem mais velho, muito mais velho. E o Moisés está lá cuidando dos animais do sogro. Aí ele vê um fogo assim diferente na montanha. Ele ouve uma voz: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Aí ele vai, se aproxima, e Deus revela para ele um plano. O Moisés, quando começou a entender as coisas, que ele tinha que ajudar alguém, ele tinha 40. Quando é que Deus usou ele? Aos 80. Ele estava muito velho? Não, irmão, tudo acontece na hora certa. Deus, Ele não vai nem antes, e Ele também não vai depois. Tudo é no tempo certo. Só que muitas vezes nós não entendemos. Então entenda que o seguinte: eles não tinham filhos, mas estavam servindo a Deus. Eles não desistiram. O Zacarias diz aqui o seguinte, lá no versículo 5, fala assim, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Tinha vários grupos sacerdotais. Um deles era o grupo do Abias. E o Zacarias
estava nesse grupo do Abias. É como as igrejas. Tem a Igreja da Graça, tem a Igreja Assembleia de Deus, tem a Igreja Batista, tem a Igreja Deus e Amor. São vários grupos. Esse aqui era o grupo do Abias. E ele estava lá no grupo do Abias. Estava firme. Passou um ano, ele estava lá no grupo do Abias. Passou 5 anos, ele estava no grupo do Abias. Alguém olhava para ele: ô Zacarias, está ficando velho, hein? Não vai ter herdeiro na sua casa, não? Vai chegar a hora. Deus é bom. Passava mais alguns anos, alguém fazia um comentário bobo, uma brincadeirinha: Deus é comigo. Ih, mas você está velho, você não vai ter herdeiro. Deus sabe todas as coisas. Vai chegar a hora da minha bênção. Os anos passaram, as semanas passaram. Chegou um dia, irmão, fizeram uma espécie de um sorteio. Aí disseram assim: Zacarias, a gente fez um sorteio aqui e a sorte caiu para você. Hoje é o dia de você entrar lá no templo e de você oferecer o incenso no altar do incenso. Pode entrar lá. Aí ele entrou. Não era todo dia que entrava, e não era toda semana, todo minuto, não era qualquer um que entrava. Oferecer o incenso no altar do incenso era uma cerimônia especial, em data especial, e pessoas consagradas para aquilo. Aí chamaram o Zacarias e disse: hoje é o dia de você entrar para oferecer o incenso. Aí ele entrou. Eu fico pensando o seguinte: nesse dia que era o dia de oferecer o incenso, era o dia da bênção do Zacarias. Era o dia que Deus ia mandar um anjo lá no altar do incenso e ministrar uma bênção na vida do Zacarias. Mas eu fico pensando assim: e se o Zacarias tivesse desistido de ser um sacerdote? E se ele tivesse desistido de ele ser de Deus? Ia chegar o dia da bênção dele e ele não estaria no lugar e na hora certa. Quem está entendendo? A bênção passaria e ele não estaria lá. Você não pode deixar de ser de Deus por nenhum tipo de motivo. Você não pode deixar de ser de Deus. Falta um recurso, falta A, B, C, D, mas você não pode deixar de ser de Deus. Você tem que continuar a ser esse sacerdote, essa sacerdotisa, esse servo de Deus, que vai chegar o dia da sua bênção. Chegaria o dia da bênção para o Zacarias. Vai chegar a sua bênção. Diga para quem está perto aí: vai chegar a tua bênção, irmão. Fica tranquilo, vai chegar, a hora da vitória vai chegar. Todos nós vamos ter o nosso lugarzinho ao sol. Deus preparou uma bênção para cada um de nós. Se você tem 15 anos de idade, vai chegar o dia da sua bênção. Se você tem 60 anos de idade, a sua bênção que você tanto quer não chegou ainda, ela vai chegar. Mas o que você não pode fazer? Não deixe de ser de Deus. Tem muita gente se desviando nessa época aqui. O que está acontecendo? Ah, eu era crente, e agora? Agora não sou mais não, é um ex-crente, ex-crente. Existe, irmão, existe drogado, ex-drogado, existe ex-prostituta, ex-assaltante. Ex-crente não existe, essa classe aí não existe. A pessoa, o dia que ela aceitou Jesus, o nome dela foi escrito lá no livro da vida, e Deus selecionou ela e colocou ela como filho. Não existe o ex-filho: ah, esse aqui já foi meu filho. Tem isso? Não. Tem ex-marido, tem ex-patrão, tem uma porção de ex aí. Mas ex-filho, não existe ex-filho. Passou a ser filho, entrou para a família e pronto, acabou, até o final. O texto diz aqui que eles não deixaram de ser de Deus. Aí o verso 7 diz: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, à hora do incenso, orando. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, preste atenção aí, Zacarias. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, ao qual lhe porá o nome de João. Preste atenção. O anjo de Deus, ele não foi por acaso, nem por sorte.
Chegou lá assim, eu vou ali no templo para ver o que eu faço. Ele já chegou lá e olhou para o Zacarias e chamou o Zacarias pelo nome. Preste atenção. Ele já foi direto no endereço assim: Zacarias, você, Zacarias, eu venho aqui por tua causa. Você, Deus ouviu a tua oração. Por que o anjo estava ali? Por causa da oração do Zacarias. Ele orou durante muito tempo por aquela bênção, e aparentemente aquela bênção não vinha, mas o anjo veio para trazer a resposta. Sua oração foi ouvida. Aí diz aqui, tua mulher dará à luz a um filho e lhe porá o nome de João. Já tinha um nome, já tinha um propósito. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. A bênção já tinha um propósito de existir, já tinha um nome da bênção, estava tudo certinho, e tinha pessoa destinada, que era Zacarias. Você não veio aqui à toa. Quem está aqui hoje, levante a mão. Você não veio aqui à toa. Às vezes você acha, eu vim porque alguém me trouxe, minha mãe falou para eu vir. Você não veio aqui à toa, não. Deus trouxe você aqui para trazer essa palavra a você. Talvez você está ouvindo aí, isso aí nada a ver com o que esse pastor está falando aí, mas daqui a algum tempo você vai saber o que é o Zacarias que Deus tinha preparado para você. Qual era a bênção que Ele tinha preparado para você? Às vezes você entrou aqui hoje tão desanimado, eu vou lá na igreja hoje, eu não sei. Se Deus não falar comigo, acho que eu não vou voltar mais lá não, porque estou desanimada. Você não pode deixar de ser de Deus por causa desse problema aí, por causa dessa falta de dinheiro, por causa dessa falta de emprego, por A, por B, por C, por isso ou por aquilo, porque você não conseguiu algo que você gostaria muito. Esse homem não deixou de ser de Deus porque ele não tinha um filho, continuou lá firme, todo dia servindo a Deus. Um dia ele foi chamado pelo nome. Você vai ser chamado pelo seu nome. Maria, José, Antônio, chegou a sua bênção, é hoje. Meu Deus, mas faz tanto tempo que eu oro por isso. Pois é, o João Batista já tem até um nome, se chamará João. A bênção já tinha um nome, a tua bênção já tem um nome. Deus já preparou tudo, Ele não vai vir atrasado na tua vida. Mas se o Zacarias não tivesse lá naquele dia, a bênção ia passar. Por que ele estava naquele dia? Porque ele não desistiu de ser de Deus, não desistiu de ser um sacerdote. Você não pode desistir. Não desista e não deixe de ser de Deus. Pega essa palavra para você. É uma palavra, aparentemente, para quem é conhecedor da Bíblia, é uma palavra bem simples. Para quem já fez teologia, alguma coisa assim, com nesse termo aí. O pastor, ele prega água com açúcar. Não é água com açúcar não, meu irmão. É revelação de Deus. Eu não sou teólogo, eu sou pregador da palavra de Deus. Teólogo é lá na faculdade, que não tem teologia. Aqui é Bíblia. Você tem uma Bíblia? Quem tem uma Bíblia aí? Aqui é Bíblia, é a palavra de Deus. Pega essa palavra aqui para você. Não deixe de ser de Deus, porque o seu João Batista está preparado. Ele vai vir na hora certa e no momento certo. Quando você estiver preparado para receber o João Batista vai nascer. Enquanto você não estiver pronto ou pronta, essa bênção não vem. E Deus sabe a hora certa. Tudo tem a sua hora certa. Às vezes você acha que está demorando. Tá não. Porque Ele sabe a hora certa. Ele vai te dar as coisas na hora certa. Mas não deixe de ser de Deus. Enquanto o João Batista não vem, continue servindo a Deus. Que a hora que vir, vai ser a bênção. Amém? Que Deus fale mais com você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos aqui fazer uma oração. O Espírito de Deus vai tocar em cada um de vocês agora em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa bênção, por essa palavra que nós podemos aqui nessa noite ouvir e receber do Senhor. E eu creio, meu Deus, que tanto aqui na igreja, quanto pessoas em casa nos ouvindo neste momento, ou nos acompanhando pelo Facebook ou pelo nosso canal, Senhor, do YouTube. Jesus, há pessoas recebendo uma grande bênção nessa hora. E eu te peço, vai tocando nessas vidas, Senhor. Há pessoas que estavam pensando em desistir. Alguns pensando em desistir da igreja, da casa do Senhor, desistir da vida. Pessoas pensando no suicídio, na morte. Pensando, meu Deus, em voltar para o mundo.
Nós não podemos deixar de ser de Deus, nós não podemos deixar de servir o Senhor. A tua palavra diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Ajuda-nos a te servir, Senhor, a tomarmos posse da bênção, a tomarmos posse da vitória que o Senhor tem preparado para nós. Eu oro a Ti e peço a manifestação do Teu poder e da Tua unção em nosso meio, para a Tua glória, em o nome do Senhor. E eu te agradeço, Pai, eu louvo ao Senhor e eu te peço uma bênção. Alcance cada irmão, cada irmã que nos ouve nesse momento e assiste. Eu peço uma bênção sobre a vida de todos. Cura, liberta, restaura, transforma, levanta do pó essa pessoa que está caída e derrama a tua bênção. Eu oro, meu Deus, e eu te agradeço em o nome de Jesus, e você diga graças a Deus e amém. E vamos dar uma salva de palmas, irmãos, para o nosso Deus, que é maravilhoso.